Olá, queridos irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje. O nosso tema de hoje é Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Romanos capítulo 4, versículo 7. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, irmãos, queria que vocês deixassem o like, seus comentários, caso vocês gostem do vídeo, e compartilhe com seus amigos e os outros irmãos esse importante estudo bíblico de hoje que estamos fazendo aqui no nosso canal, tá bom? E não esqueça de ativar o nosso sininho das nossas notificações do nosso canal para não perder nossas notificações, tá bom? Vamos iniciar o estudo lendo Romanos capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui, queridos irmãos, Paulo está citando exatamente o Salmo 32 nesse texto, né? Para reforçar um ponto, a verdadeira felicidade e bem-aventurança não está em conquistas humanas ou religiosidade, mas no perdão que vem de Deus. Então, maldades perdoadas, Deus não leva em conta a nossa culpa. Pecados cobertos, Jesus com seu sacrifício cobre a mancha do nosso pecado, de modo que Deus já não vê o contra nós. Então, irmãos, o texto mostra que o perdão é um ato de graça, não um mérito nosso. Então só cabe só nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ter esse poder altíssimo de nos perdoar. Então sempre temos que estar fazendo o que é certo, irmão, nas Escrituras, e sempre buscando o Espírito Santo, orando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Deus. Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Então Deus perdoa os pecados daqueles que têm fé nele e não fica mais lembrando dos erros deles. Eu tenho um texto daqui a respeito desse pequeno parágrafo aqui que eu acabei de falar, desse estudo, que é em Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2, texto de Davi. Vamos ler? Que diz assim, irmãos: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, irmãos, Davi fala da alegria do perdão depois de confessar seus pecados. Ele tinha carregado culpa por muito tempo, como vemos nos versos seguintes. Então, não imputa maldade. Deus não coloca na conta da pessoa o peso do pecado. Sem engano, quem foi perdoado vive com sinceridade diante de Deus, não mais escondendo ou fingindo. O Salmo mostra que confessar e receber perdão traz paz verdadeira, diferente da angústia de viver em pecado escondido. Muito interessante, né, irmão? Esse texto é muito importante para a gente se auto-perdoar e não cometer os mesmos erros que estávamos cometendo antes. Vamos continuar com o nosso estudo. Para Deus, pessoas assim são justas e sem defeito por causa da fé, e tem em verdade que Abraão, Davi e outros servos fiéis de Deus foram chamados de justos. Mesmo assim, eles ainda eram imperfeitos e pecadores, mas por causa da fé que tinha, Deus os considerou como sem defeito, principalmente em comparação com as pessoas que não o adoravam. Eu tenho um texto aqui, desse texto aqui falado do estudo, irmãos, de Efésios capítulo 2, versículo 12. Que diz Vamos dar uma olhada? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo lembra aqui, irmão, nessa passagem, que os cristãos gentios não judeus, de como era a vida antes de Cristo, sem Cristo, sem Salvador, separados da comunidade de Israel, sem acesso direto às promessas de Deus que estavam com Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tinham parte na aliança com Deus, sem esperança e sem Deus, viviam no vazio espiritual. Mas logo depois, no versículo 13, Paulo diz que agora em Cristo eles foram aproximados pelo sangue de Jesus, ou seja, o que antes era distância, agora é reconciliação. Então Paulo diz aqui, irmãos, que o Senhor consertou esse problema do vazio que eles sentiam naquela época, sem esperança, mas com o sacrifício, do nosso Senhor Jesus Cristo,
tudo foi perdoado à humanidade. Então, esses cristãos verdadeiros puderam ter os seus pecados esquecidos e estando firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o estudo, irmãos, em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixou claro que precisamos ter fé e se quisermos ser amigos de Deus. Então, assim como Abraão e Davi, se tivermos fé em Deus, também poderemos ser amigos dele também, do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Altíssimo Deus. Irmãos, chegamos ao final do nosso estudo, espero que vocês tenham gostado. E eu tenho um resumo dos textos bíblicos para vocês, eu vou falar agora. Em primeiro lugar, irmão, Salmo 32 mostra a alegria de quem é perdoado. O segundo ponto, que Romanos 4 confirma que esse perdão não vem de obras, mas da graça de Deus. E o último ponto, o terceiro, irmão, que Efésios 2 lembra que sem Cristo estávamos perdidos, mas nele recebemos o perdão e a esperança. Então, irmãos, a mensagem conjunta é: somos bem-aventurados, verdadeiramente felizes, porque em Cristo Deus perdoa nossos pecados, cobre nossas falhas e nos dá uma nova esperança. Irmãos, eu tenho um conteúdo do estudo extra dos textos falados que é assim. Paulo explicou que quando uma pessoa tem fé em Deus, sua fé é creditada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5 foi o que lemos. E Paulo também disse, da mesma forma, Davi também fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente de obras. Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado Deus de modo algum levará em conta. Romanos capítulo 4, versículos 6 ao 8 que lemos e Salmo 32, 1 e 2 que lemos também, irmãos. Então Deus perdoa os pecados daqueles que têm fé nele e não fica mais lembrando dos erros deles. Para Deus, pessoas assim são justas e sem defeito por causa da fé que eles têm. Então, irmãos, esse foi o acréscimo dos textos, né? Chegamos ao fim do estudo agora. Espero que vocês tenham gostado desse acréscimo, da referência, né? Que eu dei para vocês. E tem um último texto que eu vou ler para vocês de Romanos, capítulo 5 até o 8. Vamos lá. Que diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, irmãos, Paulo está ensinando nesse texto que a justificação diante de Deus não vem pelas obras, mas pela fé. Então ele diz que mesmo que não pratica obras, se crê em Deus. Quem é quem justifica até o ímpio. Essa fé é contada como justiça. Para reforçar, Paulo cita Davi em Salmo 32, mostrando que a verdadeira bem-aventurança é ter os pecados perdoados e cobertos por Deus, não depender de nossas próprias ações. Ou seja, irmãos, a justiça diante de Deus é um presente dado pela fé e não algo conquistado por esforço humano. Então Paulo explica, irmãos, que a felicidade e paz do homem estão no perdão de Deus, que declara justo quem crê, não quem tenta ganhar justiça pelas próprias obras. Irmãos, muito obrigado por me acompanharem aqui no estudo de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Deixe sua curtida, caso vocês tenham gostado do estudo de hoje, seus comentários. Se inscreva se você não é inscrito no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho das nossas notificações. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a vocês, a toda a sua família. Fiquem todos em paz e até a próxima, em nome de Jesus, no próximo estudo bíblico.